Então, dar aula também é muito, muito gratificante. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é isso aqui, ó. Escrever. Cara, adoro. Eu escrevi esse livro. Ele foi publicado, inclusive, recentemente. Ele é o resultado da minha pesquisa de mestrado, né? Certo. No programa de pós-graduação em História da UFG. Mas eu também escrevo muitos artigos. Eu tô com um artigo que deve estar um artigo acadêmico que deve estar para sair agora essa semana. Tem umas ilustrações aqui, legal. Olha, legal. Eu vou mostrar aqui na câmera. Corta aqui, diretora, por gentileza. Mostra ele aqui. E também escrevo muito em jornais. Lá na cidade onde eu moro, eu publico muito em jornais. Fala aí pra nós sobre o seu trabalho nessa parte de escrito, já que você gosta tanto, né? É verdade. Assim, nos jornais, eu escrevo mais artigos de opinião. Inclusive, saiu um artigo hoje. A gente pode até conversar sobre esse assunto, se der tempo, se for o tempo que é seu. O tempo que é seu. E aí, o que acontece? Eu escrevo muito analisando a situação política do Brasil e dando o meu olhar de pesquisador do assunto em relação às coisas que acontecem, né? Eu gosto sempre de não fazer textos que sejam muito polêmicos ou apelativos, porque a gente tá numa realidade hoje em que o Brasil, ele se encontra muito... Eu não gosto de usar essa palavra, mas é a palavra que tá na moda. Fala o que você quiser. O Brasil tá muito polarizado. As famílias, as escolas, né? A gente tava comentando sobre isso há pouco tempo, né? Então, assim, eu não gosto de fazer fazer textos muito provocativos ou apelativos, né? Porque o meu intuito não é... Eu não sou um militante político de nenhum partido, de nenhuma ideologia. Então, o meu propósito, escrevendo esses textos que saem nos jornais e nas revistas e tal, é propor uma reflexão. Sim. Propor uma reflexão. E como estamos precisando disso, viu? Tipo, todo lugar que a gente tá, historicamente e também politicamente, é um lugar construído. As coisas não caem de paraquedas e são do jeito que são, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil, só para dar um exemplo, hoje no Brasil a gente passa por um problema muito grande em relação à inflação, né? Sim. Você já deve ter ouvido falar que os preços, tá voltando, por exemplo, dos combustíveis, já chegou a 2 dígitos de novo. Tá. Até há pouco tempo tava 4, agora já foi para 10. Quase 10 reais, né? Então, por que as coisas são desse jeito, né? Eu gosto de propor essa reflexão. Vamos tentar entender o que se deu, assim, com o passar do tempo, quais são as relações de força que estão envolvidas no processo para que a gente se encontre nessa situação. E não falar, tipo assim, o combustível tá 10 reais porque é culpa do Bolsonaro. Ou o combustível tá 10 reais porque ninguém deixa o Bolsonaro agir, coitado, e não sei o que, não sei o que lá. Então... Eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui. Posso, né? Pode falar o que você quiser, cara. Só que antes de chegar nos dias atuais, como a história é o seu, o seu foco, né? É o seu negócio, vamos botar assim. Vamos voltar um pouquinho lá atrás e tentar descobrir por que o Brasil tá desse jeito hoje. Eu concordo plenamente com essa parte que você colocou, que nós somos frutos de várias ações que veio ao longo do tempo. Acho que foi basicamente isso. Relações de força. Exatamente, que isso não começa do dia pra noite, né? Isso veio... o que a gente vive hoje, seja onde for, é fruto de coisas que já vieram lá de trás. Certo. Então vamos tentar abordar aí do período militar pra cá. Porque pra trás já a coisa era bem diferente, eu acredito eu, né? Então veio o período militar. Há quem diga que foi um período, tirando a parte da violência e tal, que o Brasil teve lá o seu crescimento. Outros já dizem que só cresceu porque se endividou muito. E a gente ir traçando... assim, de forma, né, tentar resumir, claro, né, porque não seria uma história muito comprida, por que o Brasil hoje tem esse mindset de país com aquele pensamento de vira-lata, entendeu? Porque isso tá mudando agora. Eu noto que a geração atual parece que tem mudado um pouco, mas ainda é bem, essa síndrome de vira-lata ainda é muito forte. Cara, no meu ponto de vista, assim, como analista, como pesquisador e tal, eu sinto que no Brasil a gente tem uma certa identidade cultural que é muito forte, apesar das diferenças entre as regiões e tal. Então a gente tem uma identidade cultural que é muito forte, tipo assim, sei lá, o exemplo mais clássico, num jogo de Copa do Mundo, um gaúcho abraça um nordestino no estádio e os dois choram juntos porque o Brasil ganhou a Copa de 2002, por exemplo, né? Então a gente tem uma identidade cultural muito forte, embora
no sentido político, me pareça hoje que o Brasil ele tá um pouco dividido entre ideologias, né? E eu volto nesse assunto daqui a pouco. Claro. Mas o que eu sinto que falta para nós é um nacionalismo econômico. Nós temos um nacionalismo cultural, né? O que eu tava dizendo. Mas falta para nós um nacionalismo econômico. Tipo assim... Se você olha, por exemplo, os Estados Unidos hoje é high technology, né? Sim. Assim como outros países, principalmente ali do Sudeste Asiático e tal. O Japão, Coreia do Sul. Isso, Coreia do Sul, enfim. China. E mesmo assim, né, com o mercado aberto, você tem empresas aqui nos Estados Unidos que conseguem competir com empresas que estão fora, que são internacionais. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos você tem a Ford e a Chevrolet, mas você também tem a Honda e a Toyota, que também são carros muito utilizados aqui, inclusive pela população norte-americana. Então, assim, aqui existe espaço para concorrência. Existe um mercado aberto, né? Mas pelos Estados Unidos ter uma indústria já consolidada, né? Você tem espaço para concorrência. No Brasil, isso praticamente não existe. Então, no Brasil, as empresas... Veja, o Brasil ele foi o país que mais cresceu em termos de industrialização do mundo, mais ou menos de 1920 até 1980, mais ou menos um período de 60 anos. Sério, cara? Então, aconteceu algo, né? E a gente foi que barreirou esse crescimento? Então, só para concluir claro. isso que eu tava falando... Então, assim, o Brasil hoje, ele precisa, no meu ponto de vista, investir em industrialização para que as nossas indústrias... Porque hoje a gente tem um mercado aberto, mas a gente não tem como concorrer com as empresas internacionais. Então, por exemplo, a gente não tem uma marca de carro nacional, por exemplo. Não tivemos, né? Quase tivemos, né? O Gugel, mas não e mesmo no Brasil, veja, por causa da tecnologia... Né? E aí a tecnologia, sei lá, num sapato envolve conforto, durabilidade. Eu não sou especialista em sapato, mas assim... Eu tô entendendo, E aí o que acontece? O brasileiro ele vai preferir comprar um tênis da Adidas, da Nike, ou ele vai preferir comprar um tênis, sei lá, da Olímpicos, por exemplo. Ou uma chuteira da Nike, claro. Ou uma chuteira da Rainha. Sem dizer o marketing em cima, que é muito mais forte, né? Exatamente. Então, assim, nós não temos empresas... indústrias, porque nos setores que eu falo assim de bens de consumo, porque se você for olhar indústrias no sentido de agronegócio, por exemplo, o Brasil está em primeiro lugar no mundo. Ele já conseguiu superar, inclusive desde 2006 mais ou menos, os Estados Unidos mesmo. Então hoje a nossa indústria de agropecuária é a mais eficiente do mundo, né? E que tem mais tecnologia e tal. Então veja, existem setores em que o Brasil se destaca, e essa é a prova de que nós temos tecnologias suficientes para concorrer com países em outros lugares, nesses setores. Te dou exemplos. A Embraer é uma empresa nacional. A Embraer é uma empresa nacional que produz aviões de alta tecnologia e vende para o mundo inteiro. A gente domina essa tecnologia, aerodinâmica, enfim. E tava fazendo a parceria com a Bombardier e acabou não dando certo. Né? Era Boeing ou Bombardier? Com a Boeing, né? E acabou não dando certo por algumas burocracias, não sei exatamente o que houve lá. Mas... outro exemplo, o Brasil é o único país do mundo que consegue tirar petróleo de dentro da água. Pré-sal ali. Exatamente. A Petrobras é uma empresa estatal, né? Enfim, a gente precisa discutir... cara, e por que não tira o pé? É isso que eu não entendo, cara. Tudo que você tá falando é verdade, a gente vê acontecer, e por que o trem não anda, cara? Essa é a pergunta. A pergunta de $1 bilhão. Você falou cada coisa bonita. A Embraer, a coisa às vezes você até te esquece, né? A Embraer, que fez parceria com a Boeing, que você me corrigiu bem. O pré-sal, a tecnologia de ponta que eles tiram lá da rocha, que é um negócio pastoso, é uma dificuldade imensa, profundo, né? É o único país do mundo que consegue tirar petróleo do fundo do oceano. Aí vem também a parte da agricultura, que tá aí a televisão todo dia divulgando. Então aí volta naquele começo que eu te falei, por que o brasileiro, que eu vejo, não todos, mas uma grande parte não valoriza, velho. Eles tudo que eles vê de melhor, eles olham pra fora. É verdade. É porque assim também,
veja, para que é mais ou menos o que o Trump estava tentando fazer aqui nos Estados Unidos, uma espécie de protecionismo, de trazer os empregos de volta para dentro dos Estados Unidos, né? E aumentar as taxas de importação dos produtos de outros países, principalmente da China, por isso que criou toda isso que eles estão chamando de guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Que é mais ou menos o seguinte: aumentando os impostos, a taxação sobre os produtos que vêm de outros países, você tá colocando o cidadão norte-americano a consumir, por ser mais barato, entre aspas, por compensar mais, os produtos nacionais. Consumindo os produtos nacionais, você... Tô falando assim, bem grosseiramente pra... por cima, Consumindo os produtos nacionais, você dá dinheiro para essas empresas, elas lucram, e com esses lucros elas podem investir em si mesmas, no sentido de produzir mais tecnologia, produzir mais conhecimento e melhorar as técnicas para que aquela mercadoria... A escala. Exatamente. No Brasil, eu acredito que se você for fazer um negócio desse, eu acho assim que o brasileiro ele vai entrar em colapso. Tipo, vamos aumentar os impostos, a taxação sobre os produtos internacionais, tipo Nike e Adidas, para que o brasileiro ele se sinta, entre aspas, obrigado a comprar Olímpicos, e a Olímpicos, com esse grande capital que ela acumular, poder investir em si mesma e ter uma tecnologia suficiente para poder competir de igual para igual no mercado com Nike e Adidas. Sim. Só que a gente já paga imposto de tanta coisa. Pois é, cara. E a carga tributária brasileira, ela é tão... é um assunto tão complexo e tão traumático pro povo brasileiro. Como diz o Paulo Guedes, é um manicômio tributário, né? E assim, é um assunto tão traumático pro brasileiro, porque assim, esse trauma ele vem sendo construído há anos. Tipo, você paga uma alta carga tributária de impostos, e esses impostos, eles teoricamente, eles deveriam funcionar como uma espécie de salário indireto para os trabalhadores. O que é o salário indireto para os trabalhadores? É o seguinte, é o retorno desse investimento que o trabalhador faz como contribuinte, é o retorno em saúde, educação, infraestrutura e tal. E esse é um assunto traumático, por quê? Porque nós temos um histórico de conhecimento de que muitas vezes esse dinheiro que é arrecadado dos contribuintes, eles são desviados para outros propósitos. Não chega, cara, não chega. Então a infraestrutura é debilitada, a segurança pública é debilitada, a educação é debilitada. O Brasil hoje, ele tá tá muito mal posicionado naquele ranking das grande escolas. E ineficiente. Eu acho que não é nem só o desvio em si. Acho que o desvio tem, a gente sabe que tem corrupção dali, da colar, mas eu acho que é muito mais a questão da ineficiência da máquina. É uma máquina grande, lenta e cara. Veja, não é, vamos dizer assim, porque essa é mais uma das discussões que estão envolvendo o Brasil hoje, que é, muita gente acredita que o Brasil, ele é um país que tem uma burocracia muito grande e essa burocracia é muito cara, né? É o que eu penso. Só que o que acontece? Eu acho que o problema não é o tamanho da burocracia, mas a sua eficiência. Porque, veja, os Estados Unidos, ele é o país que tem mais funcionários públicos do Ocidente. Ah, é? Do Ocidente, né? Porque, assim, em termos populacionais, a Rússia tem muito mais, a China tem muito mais, a Índia tem muito mais. Mas você fala proporcionalmente. Isso. Uhum. Então, do Ocidente, né? Então, assim, os Estados Unidos, ele tem uma máquina de burocracia que é também muito grande, assim, que envolve muita gente. Muito complexa também. E é complexa, tem toda uma cadeia, né, de relações em que as coisas funcionam. Só que a impressão que a gente tem, né, é de que é uma máquina eficiente, de que o dinheiro do contribuinte, ele retorna de alguma forma como melhorias na infraestrutura, porque a política mesmo, é uma das coisas que eu falo, inclusive, em algum momento desse livro, é o seguinte, a política mesmo, que é aquela que, tipo, afeta diretamente a vida do trabalhador, a vida das pessoas comuns, como eu e você, né? Eu quer dizer, não sei você, mas eu não sou milionário, por exemplo. Ah, eu sou. Aí... tá por fora aí, sabe de nada. E aí que a gente chegar lá um dia, vamos lá. Vamos ver. E aí o que acontece? A política mesmo que importa é quando
a gente vê isso quando o lixo não tá sendo catado na nossa rua, ou quando tem uma lâmpada na porta da nossa casa, ou na nossa rua, que tá apagada, queimada faz meses e não troca, e aí fica perigoso você descer do ponto de ônibus pra voltar pra casa, por exemplo. Quando você é assaltado e você chama a polícia, eles literalmente falam que eles não têm nada pra fazer, porque tem toda... E aí isso vai criando um certo trauma. Uma descrença. Um descrédito, né? Um descrédito das instituições.